Olá pessoal, eu sou a Carla e esse é o meu canal de relatos, Carla Te Conta. E vamos para o primeiro relato e o título dele é Eu vi o que não devia numa estrada de terra? Oi Carla, segue aqui o meu relato para que você possa contar no canal e peço por gentileza que você não revele meu nome, sem problemas. Foi numa noite aparentemente comum no interior, numa pequena cidade onde meu pai tem um sítio. Eu estava lá passando uns dias, fugindo um pouco da correria da cidade grande. A rotina era tranquila, o tempo parecia passar mais devagar, mas naquela noite tudo mudou. Saí para dar uma caminhada depois do jantar. Era algo que eu gostava de fazer, andar por aquela estradinha de terra, cercada por mato, com barulho dos grilos e o vento soprando de leve. Mas naquela noite, o vento não estava leve. Ele começou a ficar mais forte, gelado, como se estivesse vindo de outro lugar. Olhei em volta. Tudo estava escuro, exceto por um poste de luz. Ele estava a mais ou menos uns 30, 40 metros atrás de mim. A lâmpada ela piscava de vez em quando, o que é muito natural em cidades pequenas do interior, ainda mais na parte da roça. E ela lançava uma luz fraca e meio amarelada. E era a única coisa que quebrava a escuridão ao meu redor. Porque nessa estradinha de terra, como eu disse antes, ela é rural, então os postes eles ficam muito espaçados. É cerca de mais ou menos 50 metros de um para o outro. Então eu caminhava uma boa parcela desse caminho na mais completa escuridão. Então, quando eu estava mais ou menos no meio do caminho, aconteceu. Eu senti uma pressão no ar, como se o ambiente tivesse mudado de densidade. A temperatura caiu de repente e um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Eu olhei para trás por instinto, como quem busca uma referência, e foi nesse momento que eu vi. Casinhas de madeiras, pequenas, enfileiradas do lado da estrada, um pouco tortas, janelas quebradas, com aparência de abandono. Mas o mais estranho é que elas simplesmente não estavam lá antes. Eu tinha acabado de passar por aquele mesmo trecho e não havia nada disso, nada. Era como se tivessem brotado do chão em segundos. A estrada também parecia levemente diferente. A terra, que antes era seca e batida, agora parecia um pouco mais escura, como se ela tivesse úmida. A vegetação ao redor era mais densa, com galhos retorcidos que pareciam se curvar para fora assim da estrada. E tudo me dava uma sensação de deslocamento. Eu achei tudo muito estranho. Eu continuei andando para frente, com o coração acelerado, tentando racionalizar. Talvez eu esteja cansada, talvez eu esteja me confundindo, mas então eu vi algumas pessoas. Em frente às casas paradas, imóveis, estavam algumas figuras. Só que o mais estranho disso é que elas usavam as roupas sujas e bem antigas. Só que não eram antigas velhas, eram antigas como se tivesse, sei lá, saído de outra década. E o rosto delas era muito estranho, era um meio macilento, com olhos fundos, uma pele meio seca, acinzentada e uma expressão completamente vazia. E o mais assustador é que eles ficavam completamente parados, me olhando. Eu aumentei o passo e por mais que eu andasse, o cenário não mudava. Eu caminhava, caminhava, caminhava e parecia que simplesmente eu não saía do lugar. Como se eu estivesse presa em um looping, num lugar fora do tempo. É interessante isso aqui que ela botou. Foi então que, do nada, uma senhora surgiu. Ela estava encostada perto da cerca, um pouco à frente de mim. Só que como estava muito escuro, eu não tinha visto antes. O rosto dela estava coberto de poeira e sujeira. Quase mal dava para ver os traços faciais dessa senhora. E os olhos dela eram muito intensos. E tinha umas... Sabe aqueles olhos de pessoas idosas que tem aquelas olheiras gordinhas? Ela não falou nada, mas ela olhava para mim com intensidade que me deixou completamente desconcertada. Então, ela começou a fazer alguns gestos apressados, como se ela estivesse me mandando andar rápido, adiantar o passo. E assim eu fiz. Quando eu comecei a andar mais rápido, bem ao longe, eu ouvi uma sirene. Gente, uma sirene no meio da roça? Impossível, não tinha nenhum lugar, não tinha fábrica perto, não tinha nada que produzisse som de sirene. Mas eu vi esse som de sirene. E não era uma sirene comum. Ela era um som agudo, meio oscilante. Parecia muito o choro de alguém. E depois disso, piora.
Vieram uns sons como se fossem alguns gemidos, uns gemidos misturados, só que muito distantes. Como se tivesse, sei lá, não sabia que se era a sirene que imitavam as vozes ou se eram vozes imitando sirenes. Quando eu dei por mim... Peraí, me perdi aqui. Eu entrei em pânico e comecei a correr. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Então, num piscar de olhos, assim que eu passei pelo poste seguinte, eu vi um clarão, uma luz muito forte. E foi como se eu tivesse uma sensação de puxão, como se eu tivesse sido puxada de volta para um outro lugar. E quando eu dei por mim, que eu olhei ao redor, eu estava de volta à estrada original. A mesma estrada de terra que eu percorria 1000 vezes antes, com o mesmo poste lá piscando lá atrás, mas não tinha mais casas, não tinha mais pessoas, não tinha mais som, não tinha mais nada. Naquele momento eu não sabia o que pensar. Será que eu tinha, sei lá, dormido, sonhado com tudo aquilo? Será que minha mente me pregou uma peça? Eu quis esquecer, fiquei semanas sem contar isso pra ninguém, com medo de ser julgada e de acharem que eu enlouqueci completamente. Até que um dia, numa conversa com minha prima, eu resolvi desabafar. Quando eu terminei de contar, ela me olhou séria e disse: "Cara, você foi pra Sete Além." Na hora eu não entendi, eu nunca tinha ouvido esse termo Sete Além em toda a minha vida. Só que aí ela me falou que existiam vários relatos, existiam vários canais que contavam relatos de pessoas com histórias muito parecidas com a minha. Fiquei muito curiosa e fui pesquisar. E os relatos que eu encontrei, gente, me arrepiaram inteira. Porque eram vários relatos muito parecidos com os meus. Estradas que se transformavam, pessoas com roupa esquisita, os olhos, que foi uma coisa muito recorrente que eu vi nos relatos, serem pretos, eu juro que eu não observei. Mesmo porque as pessoas que eu vi estavam um pouco longe, não dava pra ver os olhos porque também estava muito escuro. Mas eu fiquei muito perplexa. E desde então eu me pergunto, será que eu estive em outra dimensão? E aqui acaba o relato. Ela fala que queria muito saber a opinião do pessoal do canal e minha, se era realmente Sete Além ou se era outra dimensão. Olha, mana, realmente o seu relato todo parece muito com relatos de pessoas que dizem terem ido para outra dimensão, mas se é Sete Além ou não, não dá para dizer, porque geralmente as pessoas quando vão para Sete Além, eles identificam alguma coisa, tem algo escrito, ou as pessoas geralmente falam que você não é daqui, você tá em Sete Além. Então, pode ter sido sim Sete Além, você pode ter ido para Sete Além, ou você pode ter ido para alguma outra dimensão paralela, o que eu acho completamente possível. Mas eu adorei seu relato, muito obrigada por ter mandado. E vamos lá para o seguinte. E o nome do relato seguinte é Quarto 320, enviado por Letícia M. de Curitiba. Eu tô lendo que ela disse que não tinha problema nenhum, falou o nome dela, tá? Oi, Carla. Queria muito dividir algo que me persegue há anos. Eu trabalho como camareira num hotel no centro de Curitiba, um prédio antigo, daqueles com decoração mais clássica. Um dia, numa troca de turno, eu recebi uma solicitação muito estranha para limpar o quarto 320. Eu achei estranha porque, desde que eu comecei lá, esse quarto nunca tinha sido usado. Estava sempre fechado e os hóspedes nem sabiam da existência dele. E outra, a voz que me mandou limpar esse quarto, ela, pelo rádio, ela estava meio que como entre uma interferência, com um chiado, mas deu para ouvir o recado muito claramente. E assim como solicitado, eu fui. Quando eu abri a porta, eu senti um cheiro de coisa antiga, tipo mofo com perfume velho. Tudo lá dentro parecia de outra época. Telefone de disco, tapete vermelho, rádio antigo. Enfim, realmente parecia que a gente estava em um museu com a viagem para uma outra década. E o mais estranho de tudo foi quando eu abri a janela, a vista era diferente, gente. Pelo menos ela era diferente de todos os outros quartos que eu já estava acostumada a limpar. Em vez dos prédios modernos ao redor do hotel, eu vi um parque enorme, com pessoas vestidas com roupas antigas, como se fosse outra década, combinando perfeitamente com a decoração do quarto. E quando eu pisquei, tudo voltou ao normal. A vista era de sempre.
Eu saí rápido, fiquei muito assustada. Eu chamei um supervisor, mas ninguém me levou a sério. E ele, inclusive, me disse que não tem como ninguém ter mandado eu ir limpar o quarto 320 porque ele estava desativado. E ele não tinha me chamado no rádio aquela noite. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que desde aquele dia eu tenho sonhos com aquele quarto. E nele sempre tem uma mulher sentada na cama me olhando como se estivesse esperando que eu voltasse. E assim acaba. Nossa senhora, e você ainda trabalha nesse hotel? Mulher, por menos eu já teria tentado arranjar um outro emprego. Muito sinistro. Agora, uma coisa que eu não entendi é que você falou que o quarto ele estava desativado, mas quando você foi ele já estava aberto, você simplesmente abriu a porta e entrou, ele não estava trancado. Eu achei isso estranho. Mas muito obrigada pelo seu relato e vamos continuar. Vamos para o terceiro relato. E o terceiro relato, o título dele é O Elevador que Não Parou. Foi enviada por Taranã, de São Paulo. Oi, Carla, gosto muito do seu conteúdo, acompanho você há pouquíssimo tempo, mas já resolvi compartilhar uma coisa estranha que me aconteceu. Eu morava num prédio antigo no centro de São Paulo, perto da República. Era um daqueles com elevador bem antigo, de porta de ferro e tudo. E isso aconteceu em 2022. Eram umas 2 da manhã. Eu estava chegando em casa depois de sair com alguns amigos. Peguei o elevador e apertei o botão do 5º andar. Só que o elevador não parou. Eu estava achando... Peraí. Peguei o elevador e apertei o botão do 5º andar. Só que o elevador não parou. Eu achei que tinha dado defeito. Tentei apertar de novo, mas nada respondia. Ele começou a descer. E o visor que mostra os andares apagou. Ele simplesmente foi descendo em silêncio. Como se estivesse indo além do térreo. A sensação era que demorava muito mais do que o normal. Quando parou, a porta abriu, mas não dava para o hall de entrada. Era um corredor comprido, com a luz meio amarelada, piso de madeira escura e uma janela no fim. Eu me senti mal na hora. Parecia um corredor, sei lá, de um hospital antigo ou de um prédio abandonado. E eu juro que eu ouvi como se fosse o vento, só que um vento muito estranho. Era um vento como se o vento estivesse falando, sabe? Aquele... Não sei, tipo, bem típico de filme de terror. Eu entrei... Você saiu do elevador? Jamais seria. Entrei no elevador de novo, bati no botão do térreo com força e depois de um tempo ele subiu. Quando eu saí, no meu andar, já estava tudo normal, exceto por um detalhe. Meu celular estava marcando 3h47 da manhã e eu entrei no elevador às 2h02 da manhã. E eu sei exatamente do horário porque foi uma hora que eu mandei uma mensagem para o meu amigo e eu reparei isso. Nunca mais usei aquele elevador à noite. Pode ter sido um sonho ou não, mas na semana seguinte já consegui um lugar novo para morar e me mudei. E assim acaba o relato, você faz bem. Tipo, eu não sei se vocês já viram, tem uns rituais que algumas pessoas fazem, até divulgam, que você aperta o botão em uma determinada sequência, assim, no elevador, e aí ele vai e dá em alguma outra dimensão. Eu já vi, inclusive, algumas pessoas filmando e tentando fazer isso. Gente, eu não mexo com nada desconhecido. Se é desconhecido, permaneça desconhecido. Eu não quero saber não, eu não gosto, eu me assusto, eu prefiro ficar na minha. Vamos lá para o próximo relato. E o nome desse relato, o título dele é A Sombra no Corredor. Foi enviado de Anônimo. Eu acho que o nome dele era Anônimo. Depois eu vi que Anônimo é uma pessoa que não quer se identificar. E é da cidade de... Deixa eu ver se eu posso ler. Da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Carla, tudo bem? Gosto muito da sua forma de ler os relatos, da sua interpretação. Não pare nunca. Muito obrigada. Eu sempre pensei que essas coisas de sobrenatural só aconteciam com outras pessoas. Até que algo estranho me aconteceu lá em meados de 2017, 2018. E até hoje eu não consigo esquecer. Na época, eu morava com a minha mãe e a minha irmã numa casa antiga no bairro Lagoinha,
Será que eu posso falar o bairro? Acho que não tem problema, né? A casa era da minha avó, construída lá nos anos 30, daquelas com pé direito alto, piso de madeira e janelas com vidros jateados. Uma noite, minha irmã me pediu para cuidar da filha dela, minha sobrinha, porque ela ia trabalhar num turno extra. A menina tinha só 2 anos e ela dormia fácil, era um amorzinho. Eu coloquei um desenho para ela e por volta das 9 da noite ela já estava no quarto, apagada. Fiquei assistindo TV na sala com as luzes apagadas, só o clarão da TV iluminando o ambiente. A casa era silenciosa, dava para ouvir tudo, os estalos da madeira, o vento batendo nos vidros, essas coisas. Tudo muito normal, barulhos de casa. Por volta das 23 horas, eu vi alguém passando pelo corredor. Uma silhueta pequena, como a da minha sobrinha, correndo devagar com aqueles passinhos desajeitados de criança. Ela parou bem na entrada da sala. Só dava para ver a sombra dela ali, meio escondida. Eu achei que ela tinha acordado e veio me procurar. Brinquei. Ah, já tá acordada? É melhor voltar pra cama ou eu vou te pegar. Mas ela ficou parada, sem responder. E aí ela virou correndo pro corredor e se picou. Levantei rindo, achando graça, e fui atrás. Quando acendi a luz do corredor, me arrepiei. A porta do quarto dela ainda estava fechada. Eu fui até lá, abri devagar, e ela estava dormindo profundamente. Nem se mexeu. Respirava devagar, virava para o lado com o travesseirinho encharcado de baba. Ou seja, ela estava em sono profundo. Era impossível ela ter saído dali sem fazer nenhum barulho. Eu senti um frio estranho no estômago, compreensível. E um medo que não era físico. Era como se meu corpo tivesse entendido algo que a minha mente ainda não conseguia explicar. Na hora, a única coisa que consegui fazer foi pegá-la no colo e levá-la para minha cama. Eu dormi com a luz acesa naquela noite. No dia seguinte, eu comentei com minha mãe. Ela ficou séria e me disse que quando era pequena ela via uma menininha andando pela casa, mas achava que era só imaginação de criança. Desde então não tive mais experiências assim. Essa aqui não chega a ser uma viagem para outra dimensão, mas eu tenho quase certeza que aquela menininha que eu vi não era do nosso mundo. E o pior, agora que lembrei disso, escrevendo para você, percebi que naquela noite, quando eu vi a sombra na sala, eu nunca cheguei a ver o rosto da menininha. E aqui acaba o relato. Muito curioso essa, essa observação que ele falou, que ele pode não ter ido para uma outra dimensão, mas com certeza a pessoa que ele viu não era desse mundo. E eu acho que faz muito sentido. Eu acho que, óbvio, respeitando todas as crenças e todas as religiões. Eu acho que todas essas religiões com contato, né, com outro mundo, eu acho sim que é uma quebra de véu para outras dimensões, porque a própria ciência tem uns estudos, né, de possibilidade de outras dimensões, de dimensões paralelas infinitas. Então eu achei muito curioso esse relato. Realmente pode ter sido alguém de outra dimensão, ou pode ter sido, não sei, uma sombra, imaginação. Você pode ter dormido também, sonhado com isso. E ter sido um sonho muito lúcido, eu não sei. Mas muito obrigada por ter mandado o seu relato. E agora vamos para o quinto e último relato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá pedindo para não revelar o nome. Oi, Carla te conta. Ela escreveu Carla te conta como se fosse meu nome. Carla te conta. Tudo junto. Meu nome é Taranã. E eu nunca contei isso para ninguém, porque, sinceramente, eu achava que ninguém ia acreditar. Mas depois que eu conheci o seu canal, eu senti que talvez eu devesse compartilhar. Isso aconteceu comigo há uns 2 anos, numa quarta-feira. Nossa, ela lembra exatamente o dia, numa quarta-feira. Eu estava voltando do trabalho, cansada, e resolvi cortar caminho por uma rua que eu nunca tinha reparado antes. Era uma ruazinha estreita, com os paralelepípedos antigos e umas árvores que faziam sombra. Estava tudo silencioso, mas um silêncio meio esquisito, sabe? E como era um corredor muito comprido, eu achei que ele ia atravessar até o final do prédio. Então, se eu conseguisse cortar o caminho por ele, ia me adiantar bastante de andar.
Lá no fim da rua tinha um portão baixo de ferro, meio enferrujado, mas estava entreaberto. Eu estava com fone de ouvido, então eu fui andando sem pensar muito. Mas assim que eu passei pelo portão, tudo ficou diferente. O céu, que estava azul, ficou meio cinza. Tinha uma neblina fina e gelada no ar. E mesmo sendo verão, as casas ali pareciam normais, mas tinha alguma coisa errada. Eu não sei explicar bem. Foi aí que eu comecei a perceber que tinham pessoas passando por esse corredor. E elas me olhavam como se eu fosse um alienígena. Elas andavam meio devagar, quase arrastando os pés. Ninguém me falou nada, mas todos me encaravam quando passavam por mim. Até que uma senhora, ali a mais ou menos uns 5 metros de mim, olhou e cochichou para uma outra pessoa. Ela chegou. Ave Maria, Deus é mais. Aquilo me arrepiou inteira. Eu tentei voltar correndo pela mesma rua que entrei, mas quando olhei para trás, não tinha mais rua nenhuma. Tinha uma parede de tijolo, com um mural esquisito pintado, como se fosse uma paisagem mais mal feita, meio borrada. Eu comecei a andar para frente desesperada, tentando entender onde é que eu estava. Tudo parecia igual à cidade, mas ao mesmo tempo errado. As placas estavam escritas em letras meio embaralhadas. As pessoas pareciam saber quem eu era, mas eu nunca tinha visto nenhuma daquelas pessoas. Depois de um tempo, apareceu um menininho que devia ter cerca de uns 10 anos de idade. Ele tinha um cabelo bem clarinho, uma pele bem branquinha. Ele parou na minha frente e disse assim, bem calmo: Você não devia estar aqui ainda. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, ele tocou no meu braço e tudo escureceu. Eu simplesmente apaguei. Quando eu dei por mim, eu acordei e eu estava deitada na minha cama. E o celular marcava 10 minutos do horário que eu normalmente saio do trabalho. 10 minutos depois do horário que ela normalmente sai do trabalho. Minha roupa estava limpa, mas os meus sapatos cheios de terra. E desde esse dia, Carla, tem coisas acontecendo. Pequenas, mas constantes. Às vezes meu reflexo no espelho demora meio segundinho a mais para se mover. Às vezes eu vejo um menininho loiro de relance, parado numa esquina perto da minha rua. E sabe qual é a parte que mais me assusta? Outro dia, voltando do trabalho, eu passei por aquela rua de novo. Mas agora o corredor terminava em um muro, como se aquele portãozinho enferrujado nunca tivesse existido. Chocada. Nossa Senhora. Agora sim, você disse que um menininho te tocou e você apagou e acordou na cama. Será que você não estava sonhando com isso? Você estava muito cansada e aí acabou que você fez todo o percurso meio que por osmose. Mas teve o negócio do horário também, né? Que você disse que eram 10 minutos depois do horário normal que você sai do trabalho. Agora, qual é a distância do seu trabalho para sua casa? É perto? É longe? Você vai andando do trabalho até a sua casa? Você vai andando até um lugar para você pegar o transporte? Eu queria entender esses gapzinhos para tentar explicar. Porque assim, eu acredito em sobrenatural, óbvio. Claro que eu acredito. Mas eu acho que antes da gente dizer que algo é com certeza sobrenatural, a gente tem que pensar em outras possibilidades, até para dar veracidade no que a gente está dizendo, né? No que a gente está contando. Não estou dizendo que eu não deixo de acreditar nas histórias, eu acredito em todas, eu amo os relatos, mas eu tô dizendo assim, porque às vezes cai um copo na cozinha e fala, ai meu Deus, é espírito. Às vezes não é, às vezes, sei lá, o gato derrubou, o vento bateu, mas as histórias foram bem legais, gostei muito. E eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui até o final. Esse foi o último relato. Espero que vocês tenham gostado desse tema de outras dimensões. Eu, particularmente, quando eu tô assistindo relatos, esse é um dos temas que chama muito minha atenção. Eu gosto muito. E espero você no próximo vídeo. Tchau!